Bem-vindos ao Opinião Nacional. O que aconteceu em Brasília não foi apenas mais uma decisão jurídica. Foi um recado claro, direto e poderoso vindo de dentro do Supremo Tribunal Federal. Um recado que reacende um debate fundamental. Até onde vai o poder de uma CPI? E onde começam os direitos individuais garantidos pela Constituição? E no centro dessa discussão está o ministro André Mendonça. Em uma decisão que já movimenta os bastidores políticos, Mendonça desobrigou o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de comparecer à chamada CPI do crime organizado. Mais do que isso, o ministro também garantiu que, caso ele decida ir, não será obrigado a responder perguntas que possam comprometer sua situação jurídica. E aqui começa o ponto central. Não se trata de proteger uma pessoa, mas de proteger um princípio. A CPI, que vem sendo conduzida com forte carga política, havia convocado Ibanez para prestar esclarecimentos sobre negociações envolvendo o Banco de Brasília, o BRB, e o Banco Master, instituição que acabou sendo liquidada pelo Banco Central após a identificação de fraudes no sistema financeiro. O relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, defendia que Ibanez precisava esclarecer os detalhes dessa negociação. A convocação foi aprovada após o ex-governador não comparecer em ocasiões anteriores, mesmo tendo sido inicialmente convidado. Mas foi exatamente nesse ponto que entrou a atuação firme de André Mendonça. Ao analisar o caso, o ministro considerou algo essencial. Uma convocação coercitiva, dentro de uma CPI, não pode violar garantias fundamentais, especialmente quando há risco de autoincriminação. E aqui está o que muita gente ignora, ou finge ignorar. A Constituição brasileira garante a qualquer cidadão o direito de não produzir provas contra si mesmo. Isso não é privilégio. Isso é um pilar do Estado de Direito. Ao tomar essa decisão, Mendonça não interferiu na investigação. Ele não encerrou a CPI. Ele não impediu que os fatos fossem apurados. Ele apenas colocou um limite necessário, um limite constitucional. E talvez seja exatamente isso que incomoda tantos setores, quando alguém lembra que o poder tem fronteiras. Nos bastidores de Brasília, a decisão caiu como uma bomba, porque não se trata apenas de um depoimento cancelado. Trata-se de um precedente. Trata-se de um sinal claro de que o Supremo, ou pelo menos parte dele, ainda está disposto a agir como guardião da Constituição. E isso muda o jogo. A CPI do crime organizado, como o próprio nome sugere, tem um papel relevante no combate a estruturas criminosas. Mas também carrega um risco, o de se transformar em palco político, onde julgamentos são feitos antes mesmo das investigações serem concluídas. E é exatamente nesse cenário que decisões como a de Mendonça ganham ainda mais peso, porque elas lembram algo básico. Investigação não pode virar espetáculo, e a autoridade não pode se sobrepor à lei. Enquanto isso, a CPI segue com sua agenda. Outro nome importante que deve prestar esclarecimentos é André de Albuquerque Garcia, convidado para tratar das ações do governo federal no controle de facções criminosas dentro dos presídios. O requerimento foi apresentado pelo senador Eduardo Girão e busca entender como os recursos estão sendo aplicados no sistema penitenciário, um tema extremamente sensível e urgente no Brasil. Mas mesmo com novos depoimentos, o foco continua sendo a decisão do STF. Porque ela levanta uma pergunta inevitável. Estamos assistindo a um equilíbrio entre poderes ou a um confronto silencioso? A resposta talvez ainda esteja sendo construída. Mas uma coisa já está clara. A atuação de André Mendonça, nesse caso, foi técnica, constitucional e alinhada com garantias fundamentais que não podem ser relativizadas, nem mesmo diante de pressões políticas. E isso, goste-se ou não, é o que sustenta uma democracia. Num momento em que muitos pedem respostas rápidas, decisões firmes e ações contundentes, Mendonça optou por algo mais difícil: respeitar a lei acima do clamor. E isso exige coragem, porque em tempos de tensão política, defender direitos muitas vezes é confundido com proteger pessoas. Mas não é. É proteger o sistema. É garantir que amanhã qualquer cidadão, qualquer um, tenha seus direitos preservados. E é exatamente isso que diferencia um Estado democrático de um regime de exceção. Agora, o que vem pela frente? A CPI continuará seus trabalhos. Novos nomes devem surgir. Novas tensões também.
Mas a decisão já deixou sua marca. Ela mostrou que existem limites, e que esses limites ainda podem ser defendidos. A pergunta que fica é: até quando? Se você quer continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores do poder, entender o que está por trás das decisões e enxergar além das manchetes, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo aqui no Opinião Nacional. Porque a informação, quando é bem explicada, deixa de ser barulho e passa a ser poder. E no meio de todo esse cenário, uma coisa começa a ficar cada vez mais evidente. O Brasil vive um momento de tensão silenciosa entre poder, limites e responsabilidade. Porque quando uma decisão como a do ministro André Mendonça vem à tona, ela não atinge apenas um nome específico. Ela reverbera em todo o sistema. Ela obriga políticos, juristas, jornalistas e principalmente a população a encarar uma pergunta incômoda. Estamos respeitando de fato as regras do jogo democrático? Ou estamos moldando essas regras conforme interesses do momento? A decisão que desobrigou Ibanez Rocha de comparecer à CPI não foi um gesto isolado. Foi uma reafirmação de algo que muitos tentam relativizar diariamente. A Constituição não pode ser flexibilizada ao sabor de pressões políticas, narrativas midiáticas ou disputas de poder. E é exatamente aqui que o papel de um ministro do Supremo se torna ainda mais delicado, porque não se trata de agradar lados, não se trata de seguir a opinião popular, não se trata de ceder à pressão de grupos organizados, se trata de cumprir a lei. Se trata de garantir que direitos fundamentais não sejam atropelados, mesmo quando isso desagrada setores barulhentos da política. E convenhamos, isso não é fácil. Em um ambiente como o de Brasília, onde cada decisão é amplificada, distorcida e muitas vezes transformada em arma política, manter a fidelidade ao texto constitucional exige mais do que conhecimento jurídico. Exige firmeza, exige convicção, exige coragem. E foi exatamente isso que ficou evidente nessa decisão. Ao colocar um freio em uma convocação que poderia ultrapassar limites legais, Mendonça não enfraqueceu a investigação. Ele fortaleceu o sistema. Ele deixou claro que o combate ao crime, por mais importante que seja, não pode acontecer fora das regras. Porque quando as regras são quebradas para atingir um objetivo, o risco é que amanhã elas sejam quebradas contra qualquer um. E esse é o ponto que muita gente prefere ignorar. Hoje é um político. Amanhã pode ser um empresário. Depois, um cidadão comum. O direito de não produzir provas contra si mesmo não é um detalhe técnico. É uma garantia essencial. É uma proteção contra abusos. É um escudo contra excessos de poder. E quando esse direito é respeitado, o que está sendo preservado não é uma pessoa, é a liberdade de todos. Mas, como já era esperado, a decisão não passou sem críticas. Há quem diga que isso enfraquece a CPI. Há quem tente construir a narrativa de que houve proteção indevida. Há quem transforme uma decisão jurídica em combustível político. Só que existe uma diferença clara entre narrativa e realidade. E a realidade é que o Supremo Tribunal Federal existe justamente para isso, para impedir que qualquer poder ultrapasse os limites estabelecidos pela Constituição. E dentro dessa função, decisões como essa não são exceções, são obrigações. O que talvez surpreenda não é a decisão em si, mas o fato de ainda existirem ministros dispostos a sustentar esse tipo de posicionamento mesmo diante da pressão. Porque é muito mais fácil seguir a corrente. É muito mais confortável tomar decisões que agradam a maioria momentânea. É muito mais simples evitar desgaste. Mas não foi esse o caminho escolhido aqui. E isso diz muito. Enquanto isso, a CPI do crime organizado continua. As investigações seguem. Os debates continuam acalorados. E o cenário político permanece em ebulição. Mas agora existe um recado claro no ar. Um recado de que existem limites. De que nem tudo pode ser feito em nome de uma investigação. De que o Estado de Direito ainda tem voz. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa história. Porque em tempos de radicalização, onde tudo parece dividido entre lados, onde qualquer decisão vira motivo de ataque ou defesa cega, lembrar que existem princípios acima de disputas políticas é fundamental. E é exatamente isso que essa decisão representa. Ela não encerra debates. Ela não resolve todos os problemas. Mas ela estabelece uma linha.
Uma linha que separa o poder da arbitrariedade. Uma linha que diferencia a investigação de abuso. Uma linha que define até onde o Estado pode ir. E quando essa linha é respeitada, a democracia respira. Pode até não agradar todo mundo, pode até gerar críticas, pode até ser distorcida por discursos interessados, mas ainda assim, é o que mantém o sistema de pé. Agora cabe a você refletir. Você acredita que uma CPI deve ter poderes ilimitados? Ou acredita que, mesmo diante de investigações importantes, os direitos individuais precisam ser preservados a qualquer custo? Essa é uma discussão que vai muito além de nomes, partidos ou casos específicos. É uma discussão sobre o tipo de país que queremos ser. E decisões como essa colocam esse debate no centro do palco. Se você chegou até aqui, é porque entende que informação vai além de manchetes, que por trás de cada decisão existe um impacto real, e que compreender esses bastidores faz toda a diferença. Então fica o convite. Continue acompanhando, questione, analise, não aceite tudo de forma automática. Porque em um cenário onde narrativas disputam espaço o tempo todo, pensar por conta própria se torna um ato de poder. E aqui no Opinião Nacional, o compromisso é exatamente esse: trazer contexto, trazer análise, trazer aquilo que muitos evitam mostrar. Se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores de Brasília, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca os próximos vídeos. Porque o que está acontecendo agora pode definir muito mais do que parece. E você precisa estar preparado para entender cada movimento. Até o próximo vídeo.